Ditadura, contraponto e polícia do pensamento. Pessoal, a gente vive no Brasil uma ditadura escancarada. Disso ninguém tem a menor dúvida. E o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, cada dia eles vão dando mais uma volta na rosca, vão apertando cada vez mais. Eles controlam as redes sociais, eles usam a Polícia Federal para perseguir as pessoas, para abrir inquéritos, usam o serviço de espionagem pagas com dinheiro público, as agências de checagem, os sleepjams, eles derrubam canais de pessoas, vídeos, processam pessoas pelos crimes de opinião que não existe, por fake news que não existe. Até os vídeos do presidente da República são retirados das redes sociais, das plataformas do YouTube, do Twitter, do Instagram, do Telegram. Isso tudo a pedido do STF. Então, meus amigos, o seguinte, nós temos aí um contraponto que toda a esquerda ela está presente em todos os locais, meios de comunicação, mídias, enfim. O exemplo é o canal Jovem Pan, aquele que tem uma audiência muito grande, o Pingo nos Is, o programa Pingo nos Is, onde tem bons comentaristas, jornalistas de viés conservadores, de direita, como o caso do Guilherme Fiuza, da Ana Paula Henke, do Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Zé Maria e outros que eu nem lembro o nome, mas também colocam um ou dois esquerdistas ali para fazer o contraponto. Isto é, colocam jornalistas de esquerda, como a Amanda Klein, que nem está mais lá, mas pessoas assim, abomináveis, insuportáveis, fazem um papel ridículo, porque aquilo ali é um teatro. Elas não acreditam naquelas asneiras que eles falam, aquelas coisas totalmente desumanas que eles falam ali, aquela idiotice, a esquerda é uma doença mental pensar daquele jeito. Então acontece que esse pessoal da esquerda, eles são uns fascistas, não tem diálogo com essa gente. Eles são contra tudo que é conservador, tudo que é pró-vida, tudo que é a favor do Estado mínimo, tudo que é pensamento bom da religião, da liberdade econômica. Eles defendem o quê? Tudo que é contrário, defendem liberação de drogas, aborto, ideologia de gênero, aquelas crimes contra as crianças, censura, bandidagem, roubo, mortes, são contra o armamento das pessoas para defesa pessoal, são contra a propriedade privada, são contra o agronegócio. Então, não dá para dialogar com essa gente que tem um pensamento totalmente contrário, né? Não há lógica em discutir com essas pessoas, porque eles são o oposto de tudo que é bom, de tudo que é útil, de tudo que é conveniente para a sociedade, para o conservadorismo. Eles são contra a vida humana, eles são contra tudo. Eles são contra tudo que se possa imaginar que for bom. Essas pessoas vivem num mundo que eles querem escravizar os outros e comer sem trabalhar. Então, o que a gente vive aí? O termo polícia do pensamento, que eu coloquei na capa do vídeo aí, foi criado pela ficção de George Orwell, naquela obra dele, em 1984, e significa o quê? Significa a liberdade vigiada que as pessoas têm, que nós temos, né? A polícia do pensamento, que foi essa ficção criada por ele, que isso aí está presente no nosso dia a dia, né? Tudo que se diz, tudo que se faz é controlado, é vigiado, é censurado, e até pode dar cadeia, uma expressão mal feita, uma colocação não muito politicamente correta. Então tudo para eles é racismo, é fascismo, tudo é preconceito, tudo é politicamente incorreto, e gerando o cancelamento das pessoas, até prisão por fake news, como já aconteceu. E futuramente isso aí pode derivar para campos de concentração, para execução de pessoas, como acontece nos regimes comunistas, aí, Coreia do Norte, Cuba, China, essas coisas assim. Então, meus amigos, para entender tudo isso que está acontecendo, a única solução é a gente partir para a cultura, para a literatura. O que está acontecendo agora? Nós temos que voltar ao tempo, voltar à revolução lá de bolchevique de 1917, lá na Rússia, através do filme Doutor Zhivago, que é uma das obras mais bonitas que Boris Pasternak que ele escreveu. Esse Boris é um prêmio Nobel de Literatura e é um dos maiores escritores russos, que ele fez essa obra porque ele viveu naquela época
E esse filme foi feito lá na década de 65, por aí. Então, ele relata o que? Como é que era a vida do povo no tempo imperial, ou antes da Revolução, e depois da Revolução, como é que a vida mudou completamente. Com a Revolução Comunista de 1917, tudo mudou lá e foi um caos na sociedade. As pessoas que eram classe média, eles perderam tudo, as famílias perderam suas propriedades, as suas casas, suas fazendas, perderam a liberdade e era proibido até falar em família, falar no passado. Eles mudaram tudo, mudaram até o tempo e as pessoas se tornaram escravas. Então, nesse filme tem certas revelações incríveis assim. Esse Dr. Zhivago era um médico e ele de uma família de classe média e quando ele voltou para casa um dia, após a Revolução, a casa, que era uma mansão, que tinha vários cômodos, estava cheia de famílias de sem teto. Cada família ocupou um cômodo da casa, tomaram conta da casa, a cozinha era coletiva e ninguém mais mandava nada. Então, quem era classe média ficou pobre, quem era rico ficou pobre, só o pessoal do partido que ficaram ricos e bem de vida. Para se ter uma ideia como é que é o socialismo, como é que é o comunismo, o Dr. Zhivago ele tinha um colega de faculdade dele, tirou curso com ele, e eles trabalhavam num hospital. Só que esse amigo dele entrou para o partido e aí imediatamente foi nomeado diretor do hospital. E tratava os outros, né, a pontapés dele. Agora, eu sou o diretor e o camarada é um empregado meu, aqui quem manda sou eu e estamos conversando. Então, ele não foi nomeado diretor por méritos, porque ele era um péssimo aluno, um elemento medíocre, mesquinho e burro, mas ele foi guindado à chefia de um hospital porque ele era do partido. E aí, como faz o PT, como faz a esquerda, as pessoas menos qualificadas são colocadas em postos chaves do governo e as pessoas, às vezes, intelectuais, são escravos, são submissos àqueles ignorantes que mandam uma coisa. Basta ver os economistas da era petista. Quem não está preso não respondeu o processo porque foram blindados pelo Poder Judiciário. Que eram todos ladrões e corruptos. Porque eles não, na verdade, eles não eram profissionais da economia, eles eram pessoas que estavam lá para se dar bem porque eram do partido. Quantos ministros foram trocados nos últimos 16 ou 15 anos atrás aí? Vários ministros se trocavam por mês porque não eram incompetentes ou tinham desvios de conduta. Então, pessoal, vou deixar na descrição esse filme do Dr. Zhivago. Ele está no YouTube aí, está em espanhol, está em outras línguas, mas é uma obra-prima para se conhecer tudo o que aconteceu na revolução que originou o comunismo, progressismo no mundo inteiro, que foi a Revolução Bolchevique de 1917. Vocês têm que conhecer isso. Aí que vocês vão conhecer o que é marxismo, o que é a igualdade de todos na pobreza, como prega o socialismo. E é o que está acontecendo no nosso Brasil, pessoal. Por favor, se inscrevam nesse canal aqui, César Ramos da Extravox. Na verdade, os meus vídeos bons mesmos eu coloco no Getter, no Rumble. Não coloco aqui porque aqui é censurado e pode dar muito problema para mim. Então, deixa assim, não se fala muito, não se entra diretamente, não se vai a fundo nas questões que estão nos afligindo, porque as pessoas, muito poucos, estão interessadas em saber o que realmente está acontecendo.